Podcast CQ na Prática, episódio 2. Seu controle está dentro dos limites. E o seu processo? Existe uma falsa sensação de segurança muito comum na rotina do laboratório. Olhar o gráfico e ver que o resultado está dentro dos limites. E seguir, sem questionar, sem interpretar, sem avaliar o comportamento do processo. Mas controle da qualidade não é olhar se está dentro da faixa aceitável. É entender o que o processo está mostrando, mesmo antes de uma violação formal. Eu sou Karina Gama e este é o podcast CQ na Prática. O problema da falsa segurança do dentro do limite. Resultado dentro do limite não significa processo sob controle. Significa apenas que naquele ponto não houve uma violação estatística. Mas isso não garante que o processo está estável, porque o processo pode estar com tendência, pode ter mudado de comportamento, pode estar mais variável e ainda assim o resultado continuar dentro da faixa. E é exatamente aí que mora o risco. Quando a análise se limita ao passou ou não passou, você deixa de enxergar o comportamento do processo. E quando você não enxerga o comportamento, você perde a chance de agir antes do problema acontecer. Resultado dentro dos limites não significa processo sob controle. Significa apenas que naquele ponto não houve violação estatística. Mas o processo já pode estar com uma tendência, pode ter mudado de comportamento ou pode ter perdido a estabilidade, sem ainda ultrapassar os limites. E quando você olha só se passou ou não passou, você perde exatamente o que o controle da qualidade deveria te mostrar, o comportamento do processo. Vamos trazer isso para a prática. Um caso real envolvendo a dosagem de LDH, onde os resultados diários do controle estavam dentro dos limites de mais ou menos 2 desvios. Ou seja, no gráfico de Levy-Jensen, os pontos estavam visualmente aceitáveis. Mas no gráfico, havia também outros sinais. Sinais de que o processo já não estava sob controle. O que foi observado no gráfico? Primeiro, um aumento da dispersão dos pontos, ou seja, um coeficiente de variação acima do desejável. E depois, uma mudança de comportamento após a calibração, gerando um deslocamento dos valores para acima da média. Ou seja, o controle não ultrapassou os limites, mas o processo já tinha mudado de comportamento. E esse é o ponto crítico. O erro não começa quando o resultado sai do limite. Ele começa quando o processo deixa de ser estável. O erro não começa quando o resultado ultrapassa os limites de aceitabilidade do controle. Ele começa antes, quando o processo muda de comportamento. Então, você pode ter resultados dentro da faixa, mas ao olhar para o gráfico com mais atenção, verá que os sinais já começam a aparecer. Primeiro, um aumento da dispersão dos pontos. O processo já não tem a mesma precisão. Depois, podemos observar uma mudança de comportamento, com valores se deslocando em relação à média. Ou seja, o controle ainda não ultrapassou o limite, mas o processo já não é mais o mesmo. E se isso não é percebido, o laboratório continua liberando o resultado como se estivesse tudo estável. Mas não está. E é aqui que muda a lógica. Controle da qualidade não é corretivo, ele é preventivo. Quando o resultado ultrapassa o limite, você está corrigindo um problema que já aconteceu. Mas quando você interpreta o comportamento, antes disso, você identifica um risco e age para que o erro não aconteça. Controle da qualidade não é esperar o limite ser ultrapassado, é agir quando o processo começa a dar sinais.
Interpretar não é aplicar regra. Regras de controle de qualidade são ferramentas, mas elas não substituem a nossa interpretação. Existe um erro que é comum: esperar que a regra sinalize o problema, quando muitas vezes o comportamento já estava evidente antes disso. Sequência de pontos subindo, mudança do comportamento depois da calibração, processo ficando cada vez mais instável. Tudo isso já está mostrando que algo mudou, mesmo sem nenhuma regra violada. Interpretar controle é olhar o processo como um todo, não apenas aprovar um ponto isolado. Regra de controle não é gatilho automático. Se você espera a regra ser violada para agir, você está atrasado, porque o processo começa a dar sinais antes disso. Primeiro, um aumento da dispersão dos pontos. Depois, uma mudança de comportamento. E muitas vezes, isso já aparece no gráfico, mesmo com o resultado ainda dentro dos limites. Controle da qualidade não é esperar a violação, é interpretar esses sinais e agir antes que o problema aconteça. Decidir no momento certo. Perceber que o processo mudou é só o começo. Depois de identificar, vem a pergunta: e agora, o que eu vou fazer com isso? Porque perceber e não agir não protege o resultado. Identificar o desvio é importante, mas é a decisão que sustenta a ação. E essa decisão precisa ser fundamentada. Ela pode envolver revisar a calibração, avaliar a estabilidade do reagente, verificar o lote, investigar a causa, segurar a liberação ou até mesmo bloquear a rotina, se for necessário. O ponto é: não basta ver que o processo mudou. É preciso decidir o que fazer com isso e sustentar essa decisão com base técnica. Controle da qualidade não é só identificar, é interpretar o que o processo está mostrando e agir no momento certo, porque no final não é sobre o gráfico, é sobre o resultado que vai ser usado na decisão clínica e a confiança que você tem nesse resultado. O maior risco não é quando o controle ultrapassa o limite, é quando o processo já mudou e isso não foi percebido. Ou pior, foi percebido e ninguém fez nada. Porque a partir desse momento, o laboratório continua liberando resultado com uma confiança que já não é real. E isso impacta diretamente a decisão clínica. Controle da qualidade não é liberar resultado, é garantir que ele ainda possa ser usado com segurança. E isso depende de uma coisa: agir no momento certo. Esse tipo de situação é mais comum do que parece e muitas vezes passa despercebido, porque o foco ainda está no passou ou não passou. Mas qualidade não é limite de aceitabilidade, é comportamento do processo. E o processo sempre mostra sinais antes do problema. O ponto é: você precisa observar esses sinais, interpretar o que eles significam e, principalmente, decidir o que fazer com isso. Porque identificar sem agir não protege o resultado. Controle da qualidade de verdade é preventivo. Não é esperar o erro acontecer para corrigir. É agir antes, quando o processo começa a mudar. Controle da qualidade não começa quando o resultado sai do limite de aceitabilidade. Começa quando você observa, interpreta e age com base no que o processo está te mostrando. E é exatamente isso que vamos aprofundar ao longo dessa temporada. Como sair do passou ou não passou e evoluir para um controle da qualidade que realmente sustenta a confiança do resultado liberado. Se você quer levar isso para a prática,
No nosso site, cqnapratica.com.br, você encontra formações voltadas para esse nível de análise. Controle da qualidade não é reagir ao erro, é evitar que ele aconteça. Até o próximo episódio.